olá ouvintes da CBN, estamos em mais um episódio da nossa coluna Educação Internacional. Temos aqui a participação da Nicole Ribeiro, que é nossa Master Counseling e americana, atuou já na Universidade do MIT e hoje é especialista em orientação para estudantes brasileiros que querem prestar em universidades do mundo inteiro, principalmente nas americanas. A Nicole é americana, mas fala português muito bem e nós vamos falar hoje sobre o Enem. Nicole, as notas do Enem saem e nós ficamos aqui desesperados com os nossos filhos. O que dá para a gente fazer com essas notas? Tem as universidades do Brasil, através do SISU, mas hoje o Enem como um teste standard, um teste padronizado, é um teste que é válido em outros países do mundo também. Conta pra gente o que a nota do Enem pode ajudar e pode abrir de portas para os nossos estudantes em outros países do mundo. Sim, hoje em dia o Enem está sendo cada vez mais aceito por universidades ao redor do mundo, desde Estados Unidos e Canadá até vários lugares na Europa. Lá é um processo um pouquinho mais complexo, não é só nota que vale, tem que ter o histórico escolar e atividades também, mas a nota do Enem pode ser usada em Portugal, por exemplo, como 50% do processo está sendo usado para universidades de língua inglesa na Holanda, no Canadá. E se o aluno consegue provar que passou no SISU ou em algum vestibular através do Enem ou outro exame, ele consegue prestar as provas, os processos seletivos para Itália, Espanha e França também, onde ele pode estudar ou na língua local ou em inglês. Então tem muitas opções. Muitas opções mesmo, né? O que a gente precisa é tornar isso mais conhecido. O processo que a gente vem desenvolvendo é um processo de orientação de famílias, de alunos, e eu queria que você contasse um pouco mais quais são as principais dúvidas e questionamentos dos alunos quando chegam até você com a intenção de estudar fora do Brasil usando a nota do Enem. Eu acho que para os alunos que estão chegando no final do ensino médio, às vezes eles misinterpretam as provas internacionais, como o SAT e ACT. E eles chegam para mim ou chegam para os colégios querendo substituir uma prova estrangeira para o Enem, não realizando que a prova do Enem pode ter tanto peso ou mais que a prova internacional. E as provas estrangeiras podem ser feitas antes, por exemplo, no segundo ano ou início do terceiro ano. Então, o aluno pode fazer a prova estrangeira e o Enem e ter duas chances para prestar muitos países. Isso é muito interessante. E em geral, uma outra coisa que é importante é que não é só a prova, seja o Enem ou seja outra prova internacional, mas não é só isso que conta, né, Nicole? Porque aqui no Brasil é só isso. O aluno apresenta a sua nota e aí ele vai entrar numa classificação. Como é que os outros países utilizam isso? Depende do país. Eu acho que o Portugal é que mais leva a sério e dá quase 50% do peso do processo na nota de prova. Mas até lá, 50% é reservada para a média global atendida às notas em todas as matérias do ensino médio. Em outros países, como a Holanda, o aluno precisa ter um mínimo no Enem para depois ser avaliado pelo histórico, as cartas motivacionais e as atividades. Então, o Enem serve como uma primeira etapa e depois vem tudo que o aluno tem montado desde o nono ano. Então, ajuda os alunos que ficam mais nervosos e não vão tão bem em um dia ou 2 dias só de prova. E também não adianta chegar no final e decidir isso, né, Nicole? O importante é começar antes, não é, esse planejamento? Sim, o mais cedo que você consegue planejar, o melhor que você consegue fazer tudo isso. É difícil chegar no fim do terceiro ano e não ter ido bem nas matérias, porque estava apostando tudo no Enem e depois querer ir para fora. Então, o mais cedo que o aluno consegue entender os processos e se organizar, o mais que ele consegue ir bem nas provas e em todas as outras partes. Qual é a dica que você deixa aqui para os alunos e para as famílias que têm interesse? Porque a gente percebe que cada vez mais as famílias
também buscam isso como uma alternativa, um investimento importante na vida de seus filhos. Qual é a dica que você deixa aqui para eles se prepararem para isso? Até porque tem um planejamento financeiro aí também para ser feito, né? A melhor dica é ver a educação como uma etapa. É um investimento, mas o objetivo não é o vestibular, não é passar numa universidade, é ter uma carreira depois. Então, as famílias e os alunos precisam refletir sobre o que o aluno vai fazer com 25 e onde é a faculdade, se é no Brasil ou fora, que vai melhor preparar o aluno para aquele objetivo mais médio prazo. Mas as carreiras estão mudando muito rápido, né? Sim, estão mudando muito rápido. Isso é a vantagem de muitos cursos no exterior. Lá, o foco é mais em habilidades e aprender a aprender do que se tornar um profissional. Aí tem muita mais flexibilidade de curso e carreira depois. Muito interessante. E às vezes até carreiras que a gente nem ouviu falar aqui no Brasil ainda, né? Sim. Porque a gente tem um leque de disciplinas e de carreiras que estão estruturadas a partir das diretrizes curriculares das universidades, e nos Estados Unidos, por exemplo, tem a ideia do major e do minor, né? Mas acho que isso é um assunto para a gente falar numa próxima vez, não é? Eu acho que sim, acho que fala da diversidade de cursos fica mais complicado, mas é bom saber que tem muito mais campo para pessoas que fazem cursos que não são tão bem vistos aqui. Se seu filho ama sociologia, ou história, ou filosofia, ele pode estudar isso no exterior e conseguir um bom emprego, por exemplo, num banco ou numa área de indústria que paga muito bem. Muitas vezes as pessoas veem os cursos de humanas e acham que meu filho vai ser professor ou ele não vai fazer muita coisa. Então, se seu filho quer humanas, gosto muito de humanas. Ou então, artes, né? Ou artes, vale ver a leque de oportunidades que trabalhar fora pode trazer. Muito bem, Nicole. Obrigada pela sua participação. Um prazer estar aqui com você. 3h27.